Henker que vive duas vezes. Capítulo 666. Foi-se, 16. De qualquer forma, o demônio celestial sorriu e ajustou seu controle sobre o Hui Beng. Eu vim enquanto cuidava do meu filho. Minha esposa vai me repreender se eu não voltar logo, então vamos acabar com isso bem, ok? Ao entender o que o demônio celestial queria dizer, o residente da fronteira gritou freneticamente: todos, separem-se. Desculpe, mas é tarde demais. No momento em que o demônio celestial balançou o Hui Beng, raios dourados de luz caíram sobre os 8 deuses da desordem. Antes que os deuses pudessem escapar como o residente da fronteira ordenou, eles ativaram seus poderes e criaram barreiras. O demônio celestial estava mirando nisso, usando Shukushi para acelerar na frente do deus mais próximo dele, a cabra negra da floresta com 1000 filhotes. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes, que havia assumido a forma de um humano de aparência fria, ergueu as mãos e cortou-as. Tlaque, rachadura, rachadura, rachadura. Kiaa, uau, enquanto ela dividia o espaço em dezenas de seções com as mãos, tentáculos choveram ao lado de monstros gritando horrivelmente. Eram criaturas que nunca poderiam ser vistas no universo de ordem do dia. Provavelmente eram simplórios, porque continuavam a repetir as mesmas palavras indefinidamente. Mãe, mãe. A cabra preta do bosque com 1000 filhotes simbolizava a fecundidade como indicavam os 1000 filhotes, de seu apelido. Um número incontável de criaturas no outro mundo nasceu de seu ventre, e sua posição no outro mundo era inigualável. A residente da fronteira era o vice-rei e ela poderia ser chamada de imperatriz. Ela tinha o maior número de subordinados que a seguiam fielmente, e as criaturas que tinham acabado de ser retiradas da porta aberta à força eram seres que se moviam incondicionalmente para protegê-la. Ela pretendia usá-los para manter o demônio celestial abaixado enquanto ela rastejava em seu ponto cego e atacava. Ela não se importava com quantos de seus filhos poderiam realmente morrer. Para ela, eram apenas ferramentas que podiam ser sacrificadas a qualquer momento. KKKK. Seus subordinados continuaram a correr em direção ao demônio celestial com a intenção de despedaçá-lo. De repente, o demônio celestial soltou Hui Beng. Então, depois de ativar Thunderfit, ele se virou. Parecia que ele estava se movendo levemente, mas Yeon-woo, que estava observando tudo, viu que não era um movimento simples. Heavenly Bracket. Era um tipo de arte marcial que Yeon-woo aprendeu com as exúvias do Rei Macaco. Colidir. Ondas douradas de luz subiram como vinhas de fogo e foram sugadas do chão pelo punho do demônio celestial. Ele ativou o suporte celestial, a habilidade secreta da roda flamejante e o martelo rei divino da roda de fogo. Banco. Apenas um único golpe do demônio celestial varreu as criaturas que a cabra negra da floresta com 1000 filhotes havia convocado e a própria cabra negra da floresta com 1000 filhotes. Parecia um simples clarão, mas seus subordinados foram queimados de forma irreconhecível com chicotadas de fogo. Metade de seu corpo de manifestação também foi destruído e ela ficou gravemente ferida pela força destrutiva. O espaço foi destruído onde o punho do demônio celestial pousou. Isso é, suporte celestial, Yeon-woo ainda estava lutando contra o caos rastejante. Mas seus olhos dos céus e orelha dos céus estavam focados no demônio celestial, que já tinha o maior controle sobre o campo de batalha. Yeon-woo se sentiu aliviado, mas também percebeu o quão limitada era sua compreensão do suporte celestial. O suporte celestial do demônio celestial tinha menor proficiência em comparação com o que as exúvias do Rei Macaco haviam mostrado, mas estava completo. Heavenly Bracket não era apenas artes marciais ou habilidades, foi uma combinação de ambos. Foi uma força que maximizou poderes e interferiu nas leis para amplificar uma força que era mais perfeita que a exuviai do Rei Macaco. Graças a isso, Yeon-woo sentiu como se seus olhos estivessem sendo abertos. Ele percebeu o que havia perdido enquanto se concentrava em treinar a espada Yin e a espada do trovão. Ao mesmo tempo, outro pensamento lhe ocorreu. Se eu puder conectar o suporte celestial com a espada Yin. A espada Yin foi uma força feita para quebrar as leis de causalidade do sistema. Assim, se Yeon-woo pudesse fortalecê-lo com Heavenly Bracket, ele seria capaz de obter resultados mais satisfatórios. Ele pensou que a maior coisa que ganhou nas lendas de Cronos poderia não ser o mapa de Pneuma. Ele já havia ganhado muito ao encontrar esse novo caminho. Enquanto isso, o demônio celestial lançou ataques consecutivos contra a cabra negra da floresta em retirada com 1000 jovens. Banco, banco, banco. Colidir. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes foi levada impotentemente, com a maior parte de seu corpo esmagada. Ela foi lançada no território onde a noite tremia. Os 8 deuses da desordem e os deuses do outro mundo enrijeceram. Ela poderia ter sido um corpo de manifestação incompleto feito com apenas uma parte de sua consciência. Mas a cabra negra da floresta com 1000 filhotes não seria derrotada tão facilmente. No entanto, eles não conseguiram mais continuar com seus pensamentos. SSSS. O corpo do demônio celestial de repente começou a se dividir depois que ele eliminou a cabra negra da floresta com 1000 filhotes. A arte de criar sombras, que o grande sábio usou em seu auge, foi ativada e vários demônios celestiais pousaram nos 8 deuses da desordem e nos deuses do outro mundo. Suporte celestial. Água corrente e hack. Divisão de sombras. Balançar. Apenas um demônio celestial foi chocante para os 8 deuses da desordem. Mas havia vários demônios celestiais agora. Este foi um desastre para a noite. Existem 3
4 desses monstros. Porra, isso é um pouco demais. Mas estou curioso. Se isso acontecer, seu temperamento será duplicado ou quadrático. Se for elevado ao quadrado 10 vezes, acho que é melhor que o mundo acabe. Os seres do dia compartilhavam pensamentos semelhantes aos seres da noite. Urano, Metatron e Baal estavam pálidos como se tivessem visto um fantasma. As sombras do demônio celestial continuaram a lançar os 8 deuses da desordem de volta à noite e destruiu os deuses do outro mundo que tentavam escapar dela. A luta dos deuses do outro mundo contra o demônio celestial foi inútil. Mesmo durante esta situação, as habilidades e habilidades secretas do suporte celestial foram impressas nos sentidos de Yeon-woo. Só então, uma das sombras avançou na direção de Yeon-woo. Para ser exato, estava indo para onde estava o caos rastejante. Permitido. Aqui. Difícil. Recuperar. Perdas. Por muito tempo. Então, o caos rastejante murmurou calmamente para si mesmo, embora estivesse perto da morte, ainda na forma de Jeong-woo. Yeon-woo voltou a se concentrar na criatura. Ele instintivamente sentiu que algo estava errado. Independentemente disso, o Crawling Chaos de repente puxou o braço direito e jogou-o no ar. Uma parte das lendas do Crawling Chaos foi dividida. As lendas do caos rastejante que você engoliu estão respondendo às lendas divididas do caos rastejante. As duas lendas estão se apoiando para compensar o que lhes falta. O que? Yeon-woo foi pego de surpresa. O braço direito do Crawling Chaos se espalhou e se transformou em uma névoa enquanto se movia em direção a ele. Yeon-woo não sabia o que a criatura pretendia. No entanto, com base nas ações do Crawling Chaos até agora, Yeon-woo manteve a guarda alta com Insword. Um poder não identificável recusa as lendas do caos rastejante. O domínio da luta se contorce. O poder, Hades, Spirit Eating Sword, revela suas propriedades de gula. Deseja as lendas do caos rastejante. No entanto, as lendas foram sugadas para Yeon-woo antes que ele pudesse cortá-lo com a espada Yin. Com isso, será divertido. O Crawling Chaos riu monstruosamente. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Então, ele foi atingido pelo soco do demônio celestial e foi jogado de volta ao território da noite. Embora seu corpo de manifestação tenha sido esmagado, seus olhos brilhando de loucura não foram apagados. Baque. As lendas combinadas do caos rastejante se contorcem. Baque, baque. O coração de Yeon-woo bateu furiosamente. Yeon-woo sentiu como se as lendas do caos rastejante estivessem sendo sugadas para sua própria alma e não para o corpo jovem de Cronos. Ele se perguntou se o caos rastejante estava tentando invadir sua consciência como da última vez, mas não foi o caso. Ele sentiu a circulação sanguínea retornando ao seu corpo. O Spirit Eating Bari de Hades digeriu com sucesso as lendas do Crawling Chaos. A experiência foi desconfortável e suspeita para Yeon-woo. O Crawling Chaos simplesmente deu a ele suas lendas antes de desaparecer. E o Crawling Chaos não era alguém para fazer isso. A criatura definitivamente tinha algum motivo oculto, mas Yeon-woo não teve tempo de pensar mais profundamente. As lendas do caos rastejante silenciaram. E o demônio celestial estava limpando o resto da noite. Você tem alguma última palavra? O demônio celestial caminhou na frente do residente da fronteira e parou. Vamos partir assim agora? Mas você não pode se livrar do nosso desejo de encontrar o pai. Você não tem vergonha de falar como um vilão de baixo nível? Não sei o que isso significa, mas nem você será capaz de impedir o pai de acordar. Tudo bem, vá agora. O demônio celestial chutou o residente da fronteira, esmagando seu corpo no tamanho do buraco de minhoca e devolvendo-o à noite. O céu azul do dia substituiu a noite. A forte pressão do campo de batalha desapareceu como se nunca tivesse existido. Todas as manifestações do demônio celestial desapareceram, uma por uma. Yeon-woo olhou fixamente para o demônio celestial por um tempo. O demônio celestial tinha um poder que afugentava facilmente as criaturas da noite que os seres do dia tinham tanta dificuldade em combater. Era uma força que deveria ser admirada em vez de invejosa. Mesmo para Yeon-woo, que queria alcançar o nível de imperador, como seu professor, o rei marcial. Parece que você sabe muito sobre o demônio celestial também. Posso presumir com segurança que você sabe a maioria das coisas que estavam ocultas sobre a criação do universo neste momento. Haha, agora que você sabe sobre nós, suponho que saiba quase tudo. Urano riu enquanto olhava para Yeon-woo. Metatron e Baal estavam dando ordens aos seus subordinados para limparem o campo de batalha da noite, o demônio celestial havia destruído. Parece complicado. Isso é, claro, a razão pela qual as lendas de cada sociedade são diferentes é por causa dos segredos da criação. A criação do universo ainda pode estar em debate, e no centro dela está esse ser. Yeon-woo sentiu alguma amargura nas palavras de Urano. O demônio celestial foi chamado de demônio pelos deuses. Foi por isso que sua presença foi intencionalmente apagada das lendas. Os deuses nunca permitiram que alguém estivesse acima deles. Eles também queriam roubar um pouco da fé que ele estava recebendo. Mesmo assim, a presença do demônio celestial não foi apagada, tornando-se até mesmo algo que iluminou o universo. Urano parecia desconfiado do demônio celestial, mas ao mesmo tempo o admirava. Ainda assim, mesmo que você admire ou respeite o demônio celestial, não o adore. O caminho dele e o seu caminho são diferentes. Se você tentar segui-lo, todas as suas lendas serão destruídas. Desde o início,
Nós, somos muito diferentes. Urano estava preocupado que Yon-Woo pudesse ficar obcecado pelo demônio celestial. Embora os deuses tentassem excluir o demônio celestial, havia muitos seres que tentavam adorá-lo, especialmente seres jovens. Você não precisa se preocupar. Yon-Woo tentou acalmar Urano, mas Urano ainda parecia preocupado. Yon-Woo não tentou explicar todos os seus pensamentos a Urano. Ele ficou surpreso ao ver a força esmagadora do demônio celestial e a integridade do Heaven Bracket. Além disso, ele era um pouco mais cauteloso com ele. Estou tentando derrubar o Alforone. Isso significa que talvez eu tenha que enfrentar o demônio celestial. Ah, certo. Se você ver meu filho novamente, diga a ele que sinto muito. Yon-Woo ainda se lembrava do que o demônio celestial havia dito no passado. Ele não sabia o que tinha acontecido entre o demônio celestial e o Alforone, mas parecia que enquanto o Alforone se ressentia do demônio celestial, o demônio celestial amava Alforone. Pode ter havido algum mal-entendido entre eles. No entanto, Yon-Woo não queria saber de nada disso. O Alforone era um inimigo, e não havia nada que ele pudesse fazer se isso significasse que o demônio celestial também se tornaria um inimigo. Isso era algo que ele estava preparado para enfrentar. Foi também enquanto ele não adorava o demônio celestial, embora o respeitasse. A origem de sua força vinha do Rei Negro, que era o oposto do demônio celestial. Como disse Urano, seus caminhos foram totalmente diferentes. Então, isso é um alívio. Urano parecia aliviado, mas ainda duvidava de Yon-Woo porque ele não sabia o que Yon-Woo pensava. Mas, sim. Você viu o demônio celestial em algum outro período de tempo? Foi uma pergunta aleatória de Urano. O que isso significa? Não sei se estou enganado, mas parece que o demônio celestial conhece você. Yon-Woo se perguntou o que Urano estava dizendo quando de repente ele encontrou os olhos do demônio celestial, cujos olhos dourados ardentes brilharam momentaneamente. O demônio celestial desapareceu e reapareceu bem na frente de Yon-Woo. Foi uma velocidade mais rápida do que quando ele afugentou os 8 deuses da desordem. Ele exalava uma emoção intensa. Intenção assassina. Clang. Yon-Woo ergueu sua espada para bloquear o Hui Bang que descia acima de sua cabeça, e Urano avançou entre eles para desviar os ataques. Demônio celestial. Qual é o significado disso? A voz furiosa de Urano cresceu e abalou o mundo. Metatron e Baal se viraram para ver o que estava acontecendo. O demônio celestial olhou para Yon-Woo com uma expressão fria, um nítido contraste com sua compostura relaxada. Você. Foi uma única palavra, mas Yon-Woo sentiu arrepios percorrendo sua espinha. O instinto lhe dizia que se não fugisse, morreria. Aviso. Um grande ser que é demais para esta lenda controlar está expressando intensa hostilidade em relação a você. A base das lendas está tremendo. Pare de reproduzi-los imediatamente. Aviso. Um grande ser que é grande demais para esta lenda interpretar está expressando intensa hostilidade. Esta lenda pode ser destruída. Fuja imediatamente. Aviso. Um grande ser. A reprodução das lendas não pode ser pausada. Sua posse deste corpo não foi pausada. A lenda está sendo ajustada devido ao grande ser. A ordem desta lenda está sendo abalada. As lendas estão sendo destruídas. As lendas estão sendo destruídas. Com mensagens de aviso consecutivas que surgiram, o demônio celestial rosnou como se tivesse conhecido alguém que não deveria. Você tem o destino de matar meu filho. Por que meu futuro eu te deixou em paz mesmo depois de ler você? Desculpe, mas você vai ter que morrer aqui. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.